Enem 2016, maior taxa de abstenção em 17 anos, tentativas de fraude e prisões. O balanço da prova em meio às ocupações pelo país. Visita a Papuda. Presidente do Supremo vai a presídio e encontra situação precária e superlotação. Problemas antigos do sistema penitenciário. Notícias do Planalto no Dia do Radialista, 240 emissoras de rádio mudam da faixa M para FM e Michel Temer fala em liberdade de imprensa e Brasil do futuro. Os fatos do DF e do entorno que você confere a partir de agora, no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde para você. Enem 2016. O gabarito oficial será divulgado na próxima quarta-feira, mas as notas finais só saem em janeiro. Pouco mais de 30% dos 159 mil inscritos no DF não apareceram para fazer a prova. Quem chegou atrasado não teve chance. Os portões abriram ao meio-dia, fecharam pontualmente à 1h e, como sempre ocorre todos os anos, teve candidato que chegou atrasado e não entrou para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio 2016. Foi o ônibus, a questão do ônibus, passou 2, 3, super lotado numa época dessa de provas, você entendeu? Não colocar mais ônibus para transportar os alunos, que é isso? Foi o trânsito, mas assim... Ele correu, a gente tentou, né? Para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o saldo foi de tranquilidade durante os 2 dias de provas. Dos 16.071 locais com aplicação de prova, que corresponde a 96,86%, essa tranquilidade foi verificada. Mas nem tudo saiu como planejado. Desde outubro, escolas que serviriam como locais de aplicação das provas do Enem foram ocupadas por manifestantes contrários à reforma do ensino médio e à PEC que limita o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Aqui no DF, 8 colégios só foram desocupados dias antes do exame. Por isso, a previsão era que as provas não seriam aplicadas nesses lugares. O INEP encaminhou mensagens para os celulares dos candidatos informando sobre o adiamento das provas, mas não foi exatamente o que aconteceu no Centro de Ensino Médio Ave Branca, em Taguatinga. Alguns estudantes ficaram na dúvida, resolveram ir até a escola e foram surpreendidos. Na dúvida, tinha que vir, né? Porque essas pessoas que acharam que não ia ter prova, não sei como é que vai fazer, né? Na minha sala mesmo veio menos da metade dos alunos que era para vir, por causa disso. O problema aconteceu aqui no DF e também no Pará. O INEP informou que a confusão foi por um erro de comunicação dos coordenadores das unidades de ensino e disse que os candidatos que não fizeram o exame, seja por causa desse problema ou por causa das ocupações, vão fazer as provas nos dias 3 e 4 de dezembro. Esses 2 equívocos aconteceram, mas todos os alunos farão prova normalmente no dia 3 e 4 de dezembro. No DF, a taxa de abstenção foi de 31%, ou seja, dos mais de 159 mil candidatos inscritos, 109.743 fizeram a prova. No domingo, eles enfrentaram a prova de redação. O tema deste ano foi o combate à intolerância religiosa, assunto de repercussão entre a população brasiliense nos últimos meses. No final de 2015, um terreiro de candomblé foi incendiado no Paranoá. Um mês depois, na Prainha dos Orixás, uma estátua foi alvo de vândalos. Nesse ano, um centro espírita ficou destruído depois de um incêndio criminal em Sobradinho. Até uma delegacia especial contra a intolerância religiosa foi criada para tentar reprimir esse tipo de crime. O incêndio foi criminoso, né? O ministro da Educação, Mendonça Filho, classificou o Enem como sucesso total e minimizou o impacto das ocupações nas escolas. Além da alta abstenção, 768 candidatos foram eliminados. Mais detalhes ao vivo com Renata Dourado. Boa tarde, Renata. A abstenção altíssima mesmo, né?
abstenção muito alta, né? Desde 2009 que não se via esse número aí. Parte também, né, Sérgio, como a gente viu aí, houve um certo problema com relação à divulgação das informações, né? A gente vive um período bastante atípico com essas ocupações, então as provas em alguns lugares aconteceram, os alunos acharam que não ia acontecer, então parte também por conta disso. Esses alunos que foram eliminados, né? Todo ano a gente vê essa história aí dos alunos que chegam atrasados, então não tem vez com esse mesmo. Todo mundo sabe que o horário certo que os portões se fecham, são fechados, e aí sempre tem aqueles atrasados, então esses também entram aí nesse número de alunos que foram eliminados. Tem também aqueles que, por descuido, não levam aquela caneta transparente, levam qualquer outra caneta, também não fazem as provas. Tem aqueles também que são eliminados ao passar pelo detector de metais, então é muito importante os alunos ficarem atentos, porque muitos se preparam durante muito tempo, aí chega no dia por conta aí de um detalhe que faz toda a diferença e aí não podem participar. Mas, por outro lado, você teve casos mais graves também. 11 alunos foram presos, 6 deles em flagrante, porque estavam tentando fraudar as provas. Esses alunos estavam com escutas, né? Possivelmente recebendo ou iriam receber a resposta do gabarito. Então, 11 foram presos. Apesar dessa questão aí, né? Desses problemas de ocupação, de abstenção que você se referiu também, o ministro Mendonça Filho disse que, de fato, foi um sucesso essa prova. Ele considerou realmente a prova do Enem um sucesso, levou em consideração o fato de, por exemplo, foram mais de 8.600.000 inscritos, 97% conseguiram fazer essa prova. Realmente um número bastante elevado, né? Ontem ele deu essa coletiva aí, falando sobre algumas informações, mas separamos um trecho dessa entrevista, vamos ouvir. Para mim é um resultado que, por si só, mostra o sucesso. É evidente que, infelizmente, 3%, total aí algo em torno como 271 mil inscritos, tiveram ou terão que fazer o exame no início de dezembro. Foi a solução mais segura adotada pelo Ministério da Educação. Foi bem pensada, foi refletida, foi debatida, porque qualquer outra alternativa poderia comprometer o próprio Enem para todos. Eu sei que algumas pessoas e não estão aqui presentes, torceram que a gente pudesse ter algum atropelo maior, mas venceu a sensatez, venceu a capacidade de trabalho dos servidores públicos envolvidos, principalmente do INEP, mas do MEC como um todo, e venceu, os grandes vencedores são os estudantes brasileiros que dependem do Enem para acessar a universidade. É isso, agora a expectativa é grande, porque o gabarito sai na próxima quarta-feira, o resultado final mesmo, só no dia 19 de janeiro, e também aqueles estudantes, né, que não puderam fazer a prova ou as provas por conta dessas ocupações, que vão fazer, a gente repete, nos dias 3 e 4 de dezembro. Sérgio Amaral. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, eu acho que eu nunca vou conseguir entender alguém que está precisando do Enem, sabe que o dia da prova é aquele, que o horário é aquele, chega atrasado. Ah, porque o trânsito estava ruim, mas não tem desculpa, tem que sair cedo de casa, né? Agora, o pior de tudo para mim, Cláudio Humberto, nesse processo todo é o seguinte: muito pouca gente, né? Algumas dezenas de ocupantes, de manifestantes ocupando escolas, prejudicando milhares, 271 mil estudantes em todo o Brasil vão ter que fazer a prova só em dezembro por causa de pouca gente que estava ali ocupando a escola. Exatamente. Você vê 270 mil pessoas, mil jovens que tiveram os seus sonhos frustrados, os seus projetos cancelados ou adiados, tudo em razão da militância de um pequeno grupo, pequeno mesmo, né, que chega a meia dúzia de pessoas por escola, 10, 12 pessoas por escola, vão lá, passam a chave e ficam por isso mesmo, e fica tudo por isso mesmo, não é? O que a gente assistiu, em vez de o Estado mobilizado para defender os interesses daqueles 270 mil, não, o que vimos foi o contrário, uma completa inversão de valores. No Rio de Janeiro, houve defensor público que estava planejando uma maneira, na porta de uma escola, de prender, de dar voz de prisão ou de conseguir que a polícia prendesse a mãe de um aluno. Ela descobriu que o filho dela, adolescente, estava no meio daquela confusão lá de invasão e tal. Foi atraído, adolescentes são presas fáceis, foi atraído para uma dessas invasões. Ela queria tirar o filho de lá. Era o filho dela, era um adolescente e, no entanto, foi ameaçada de prisão por agentes do Estado brasileiro. Essa inversão de valores é lamentável. Não admira que aqui no Distrito Federal
30% dos alunos não compareceram ao exame do Enem. Com tanta conspiração contra a educação, tinha que dar isso mesmo. A emergência do Hospital de Braslândia voltou a funcionar. A direção do hospital se comprometeu a elaborar um programa de melhorias depois da interdição da vigilância sanitária por falta de higiene e superlotação. A suspensão do serviço durou quase 2 dias. As áreas de cirurgia geral e clínica médica da emergência do Hospital de Braslândia estavam suspensas. A interdição havia sido recomendada pela Diretoria de Vigilância Sanitária na última quinta-feira. Lá, os fiscais encontraram condições precárias de higiene, falta de funcionários e superlotação na emergência. Depois de uma nova vistoria, a Vigilância Sanitária liberou a unidade e disse que irá acompanhar a situação do hospital. A direção do local, por sua vez, disse que vai elaborar um cronograma para cumprir as recomendações. Diariamente, o Hospital Regional de Braslândia atende em média 164 pacientes na clínica médica e 43 na cirurgia geral. Cláudio Humberto, eu vou te fazer aqui uma pergunta que eu te fiz na sexta-feira passada, porque a gente sabe que a estrutura de saúde, o serviço de saúde pública tem esses problemas crônicos de superlotação, às vezes falta de material e tudo. Agora, além de superlotação e de falta de material, falta de higiene não desce, né? Faltou ali uma vassourinha, né? Um pano molhado, uma aguinha, né? Se bem que estamos com problema de falta d'água. A questão, minha gente, é que não adianta nenhum plano de melhorias como anunciado pela direção do hospital para resolver o problema de superlotação, para resolver o problema de falta de dinheiro. Simplesmente não tem dinheiro. O diretor do hospital, por exemplo, os médicos, os profissionais de saúde, pelo menos isso, são muito bem pagos e recebem seus salários em dia. Pelo menos por enquanto, o GDF está pagando em dia. E não sobra dinheiro para comprar mais nada, não tem dinheiro para comprar remédio. Além do mais, é preciso lembrar sempre que o Hospital de Braslândia é um hospital de referência da região do entorno. 500 mil de pessoas da região do entorno se socorrem do Hospital de Braslândia, até porque pela carência total de unidades de saúde naquela região. Dos moradores do Distrito Federal, só uma pequena parte, cerca de 85 mil pessoas que recorrem ao Hospital de Braslândia, mas 500 mil pessoas de Goiás se utilizam também desse hospital. Este é o problema. Veja a seguir, presidente do Supremo Tribunal Federal visita Papuda dias depois do fim da greve dos agentes penitenciários. O que a ministra Carmen Lúcia encontrou, você confere logo mais aqui no Band Cidade, depois do intervalo.